Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim explicar pra vocês como funciona um processo seletivo. Bom, processo seletivo geralmente são as empresas mais grandes, assim, que fazem, com porte maior, assim, que fazem, porque elas geralmente têm uma demanda muito grande de candidatos, né, por vaga. Então eles fazem esse processo seletivo para que adiante mais o processo deles, né, as entrevistas e tudo mais, mas para que também eles selecionem os melhores, né? Os que eles mais gostarem, que mais tiver a ver com a empresa, necessariamente. E alguns processos seletivos eles podem demorar algumas semanas ou até alguns meses, né? Que foi o meu caso. Eu vou falar pra vocês como funcionou o meu processo, para que possa ajudar alguém que tá passando por isso ou acha que vai passar, enfim. Eu fiz para passar numa empresa multinacional e era para ter o trabalho, né? Então eu trabalharia como aprendiz nessa empresa multinacional e faria curso de administração também no período da tarde. Então eu ganharia duas coisas, né? Com isso, então foi um processo seletivo bem demorado e bem com bastante etapas, assim, né? Tinham mais de 100 pessoas tentando garantir a sua vaga, né? Eram 25 vagas no final que tinham pra formar uma turma, né? Pro ADM, necessariamente. Bom, a primeira fase desse meu processo seletivo foi a fase de documentação. Então, assim, geralmente, na verdade, todos os processos seletivos vão pedir isso, essa questão da documentação. Então, assim, mantenha tudo em dia, já deixa tudo separadinho quando você for fazer um processo seletivo, tipo, carteira de trabalho, identidade, CPF, todas essas coisas, comprovante de residência, porque com certeza eles vão pedir nessas fases do processo seletivo, porque é algo básico para eles verem se está tudo certinho. E uma das coisas dessa questão da minha documentação foi do boletim escolar, para eles verem como é que estava a questão de faltas e notas. Então, eu já deixei tudo pré-separadinho e levei lá no dia tudo certinho para que não faltasse nada, né? No meu processo seletivo eles deram uma folhinha com todos os documentos que eu precisava e no dia eu levei lá, junto com os meus responsáveis. A segunda fase foi uma redação, essa redação foi sobre mim. Já vi vários processos seletivos que tem isso, de você ter que falar um pouquinho sobre você, por que você quer aquela vaga, por que você quer aquela empresa, no que o curso te ajudaria, enfim. Porque tem um processo seletivo não só para trabalhar, né, mas também para fazer curso. Então, assim, uma dica que eu dou é seja bem verdadeiro mesmo nessa redação. Fale o que você acredita, o que você almeja, lembrando que vá pro lado da empresa, vá pro lado da expectativa que eles têm sobre você, né? A terceira fase foi uma dinâmica. Essa dinâmica a gente tinha que fazer, eles deram alguns materiais aleatórios, assim, de papelaria, e a gente tinha que fazer uma torre. A maior torre ia ganhar, digamos assim. E aí eles deram um tempo e separaram a gente em grupos diferentes, né? Eles que escolheram as pessoas. E... foi eles que escolheram? Não me lembro agora, mas eu acho que sim. E aí, o que eles esperavam nessa dinâmica, né, gente? Não necessariamente você tinha que ter a maior torre, mas assim, se a tua torre parasse de pé e tudo mais, fosse uma torre bem estruturada, porque isso vai além da atividade em si, né, gente, mas vai da questão mental, psicológica, do raciocínio lógico, como que a gente vai fazer a pessoa aqui ficar de pé, enfim. E principalmente a questão do trabalho em grupo, como que você vai trabalhar em grupo, como que você vai administrar, se você vai ser líder ou não. Não necessariamente, gente, você tem que ser líder, tá? Só pra avisar, assim. Tem umas pessoas que acham que, ai meu Deus, tô no processo seletivo, então eu tenho que fazer tudo pra ser o melhor, ser, né? E não necessariamente a empresa tá buscando isso, né? Então, no meu caso, assim, né, no dia dessa dinâmica, eu tentei colaborar com os meus colegas. Então, assim, eu não fiquei, ai, mas vamos fazer isso, isso e aquilo. Eu ia, o que vocês estão precisando de ajuda e não sei o quê. Porque é isso que, na verdade, eles vão querer de você, né? Óbvio que eles também vão selecionar alguns líderes, porque isso também faz parte e vai fazer diferença no resultado final da empresa. Porém, não necessariamente você sempre tem que ser líder, né? E até porque nem todo mundo tem esse perfil, enfim, de líder, então não tem como eles só quererem líderes, né? A quarta etapa foi a etapa de entrevista. Então foi a primeira entrevista que eu tive dessa empresa. E foi uma entrevista bem assim, não foi com as pessoas da empresa, foram com as pessoas do instituto em que eu ia fazer o curso. Então foi uma entrevista bem assim, conversa mesmo, eles perguntaram várias coisas pessoais nessa entrevista, foi mais pra conhecer mesmo as pessoas que estavam participando do processo, que nem eu sempre falei pra vocês. Fui bem verdadeira, falei o que tava
dentro de mim. Inclusive, eu chorei nessa entrevista. Eu pensei, pronto, tô fora. Porque foi tão íntimo, né? Foi tão pessoal, que foi uma conversa, assim, sobre mim. E aí eu até me emocionei. Mas foi bem bacana, assim. Foi uma entrevista que foi muito mais que uma entrevista pra mim, na verdade. Que nem eu já falei num vídeo que eu comentei com vocês sobre dicas sobre entrevista. Tudo é aprendizado. Então, essa entrevista foi muito mais que uma entrevista. Foi um aprendizado muito grande, na verdade. Aí a quinta fase foi a fase de visita domiciliar. Como vocês podem perceber, essa instituição é bem rigorosa, queria saber mesmo mais sobre os alunos, né? Então eles visitaram a minha casa, viram o meu quarto, conversaram com os meus pais, fizeram tipo uma entrevista com os meus pais. E é importante isso também, na hora você já informar os seus pais, né, sobre a vaga, sobre como funciona e tudo mais, não se deixar eles simplesmente, né? Não são todos os lugares que fazem visita, mas esse fez. E eu acho que é até bem interessante isso. Óbvio, né, que é um pouco invasivo, né, querendo ou não. Tem essas questões pessoais, mas é porque eles tinham muito esse olhar de assistência social e tudo mais. Mas é bem bacana a ideia, né. A sexta fase foi outra dinâmica, mas essa dinâmica foi uma dinâmica estruturada antes. Então eles fizeram um dia com a gente para explicar como é que ia funcionar essa dinâmica. Eu tinha que fazer um cartaz que me descrevesse, né? Um cartaz que escrevesse quem é a Pamela. E aí eu tinha que levar no dia. E daí eu tinha que falar um pouco sobre mim. Eu tinha 3 minutos pra falar sobre mim. E daí eles, quando dava os 3 minutos, eles cortavam a gente. Enfim. E como eu falei, eram mais de 100 pessoas, então, né? E daí eles iam tirando as pessoas ao longo desses processos, dessas etapas, né? Então eu fiz um cartaz que era eu, assim, sentada de costas. E tinha nuvenzinhas, assim, saindo de mim. Um tipo de pensamento. E com as coisas que eu almejava, né? Com as coisas que eu tinha, os meus sonhos e minhas vontades e tudo mais. E foi bem bacana. Todo mundo levou um cartaz bem diferente. E isso é bem legal, porque estimula a criatividade das pessoas, né? Meu namorado, por exemplo, no processo seletivo que ele teve recentemente, ele teve que levar um objeto. Isso também é bem bacana, porque um objeto ele pode representar quem é você. E você pode achar características bem bacanas em objetos aleatórios, inclusive. E também nesse mesmo dia da dinâmica eu tive uma outra dinâmica no mesmo dia, que foi pra eles verem mais essa questão do trabalho em grupo e etc, que a gente tinha que fazer tipo um uniforme de time. E eles davam as regras, né? Então, assim, são dinâmicas que possuem regras por trás delas. Você tem que estar bem atento a isso. Então, escutem muito o que eles falam, né? Qual a expectativa deles perante a dinâmica vai ser o que eles vão falar nas regras. Então, assim, prestem bastante atenção nisso, tá? E por último, eu tive uma entrevista. Daí foi com uma pessoa da empresa onde eu ia trabalhar, da multinacional. Então eu tava bem mais nervosa e não foi tanto uma conversa, foi mais uma entrevista mesmo. E perguntando sobre a minha experiência profissional, meus cursos, enfim. E um pouco sobre o pessoal, mas bem mínimo assim. E aí eu passei no processo seletivo, né? Lembrando que todas essas etapas, entre elas, tinha um dia que a gente ia ver o resultado, sabe? Então tinha a etapa, a gente passava pela etapa, daí na próxima semana a gente ia lá e via o resultado. Então era sempre assim, sabe? Cada etapa tinha um resultado, porque eles iam eliminando mesmo os candidatos, né? Daí no final ficaram os 25 que eu falei pra vocês. Esse meu processo seletivo, ele começou em maio de 2016 e foi terminar em setembro de 2016. Então, assim, foi bem demoradinho. Foram muitas etapas também, né? E muitas pessoas, tinham muitos candidatos pra essa eliminação. Então, foi um processo bem demorado e pode ser que você também tenha essa oportunidade, né? Porque eu acho que é muito legal, inclusive. Porque, como eu falei várias vezes aqui no canal, enfim, são momentos e aprendizados, então isso vai favorecer muito você, né? É um crescimento muito grande. Se você vai participar de um processo seletivo, significa que tem muitas pessoas, né, junto com você que querem a mesma vaga que você almeja. Então, assim, eles vão procurar as pessoas que têm mais, que atendem melhor a expectativa da empresa e da vaga que eles estão propondo. Então pesquisa bastante, se orienta bastante antes de ir participar dessas etapas, né? Porque é fundamental e com certeza cada uma delas é crucial
pro teu resultado final. E, gente, outra coisa que eu vou falar é, se você tiver a oportunidade de participar de um processo seletivo ou de uma entrevista que você tenha um feedback, aproveite muito esse feedback, sabe? Porque todas as pessoas que foram eliminadas, né, digamos assim, elas tiveram feedback do qual foi o ponto que meio que elas erraram, que não atendeu a expectativa da empresa, sabe? Se você tiver essa oportunidade, agarra muito, porque feedback é fantástico, né? Em qualquer área da nossa vida. Mas é isso. Quis passar essa experiência pra vocês, a minha experiência, pra ver se ajuda alguém que tá passando por isso ou vai passar. Mas o processo seletivo é muito bacana, eu acho que é muito melhor às vezes do que uma entrevista só, porque aí você conhece melhor as pessoas com quem você vai lidar e a empresa em que você vai entrar. Então é bem bacana, né, gente? Eu acho que todo mundo deveria passar por um processo seletivo, pelo menos na vida, pra ter essa experiência. Um beijo e até as próximas.